Estamos ao vivo, bom dia a todos. Gostaria de agradecer aqui, em nome da Access Stage e N10, Stone Partners, a presença de todos aí. E vamos falar aqui hoje sobre negócios, dados, e o objetivo é a gente tratar realmente desses pontos aqui, né, na nossa live hoje. Comigo aqui, eu gostaria de agradecer aqui a presença do Felipe Costa e do Estevão Rocha, que atuam em parceria ali na Stone Partners. Eles vão explicar um pouquinho ali qual que é o papel deles ali na Stone Partners, né, que vem fazendo um trabalho bem bacana aí com as empresas também. E do nosso lado aqui, N10 Access Stage, vamos contribuir aqui para falar um pouco sobre tecnologia, aliado ao que eles fazem no dia a dia aí, né? E como que isso vem ajudando as empresas de uma forma geral aí, nesse processo de melhoria de rentabilidade, eficiência operacional, que não é nada novo para ninguém, mas como é que a gente lida com a adoção da transformação digital e as tecnologias para isso, né? Como é que a gente vem fazendo isso daí e quais os conteúdos que a gente pode trazer para enriquecer isso para vocês, né? Eu vou deixar aqui o Felipe falar um pouquinho aí do dia a dia dele, enfim, qual que é o papel dele aí no dia a dia com os clientes, o Estevão também. E na sequência, eu já inicio a moderação aqui, fazendo algumas perguntas para eles aqui, ou iniciando com a primeira pergunta. Felipe e Estevão, sejam muito bem-vindos. É um prazer aqui, em nome da N10 e da Access Stage, fazer esse evento com vocês. Sintam-se bastante à vontade conosco aqui hoje e, por favor, com a palavra. Bom, pessoal, bom dia. Primeiramente, obrigado aí, Mário, Access Stage, pelo convite. Bom, meu nome é Felipe Costa, eu lidero a área de CFO On Demand, eu vou explicar um pouco mais o que é isso. Basicamente, a gente atua como líderes financeiros em empresas de pequeno e médio porte, justamente naquele estágio onde a empresa ainda não tem como contratar um CFO interino ou ter um time financeiro profissional. Então, a gente entra com essa perspectiva da nova economia e com essa visão estratégica para ajudar a empresa a alavancar resultado. Bom dia. Bom, obrigado, Mário, pessoal da Access Stage N10, pela oportunidade. A Stone Partners, eu falo que é uma empresa de reestruturação com tecnologia, né? A gente não enxergamos mais como pode existir processo de reestruturação, como é que as empresas podem se recuperar, né? Darem mais rentabilidade e lucratividade sem ter aí casamento com a área de tecnologia. Então, essa parceria veio muito a calhar, é muito interessante, acho que para a gente ter vocês próximos. E vamos tentar passar um pouco do que a gente tem feito, né, e das nossas perspectivas e visões sobre como integrar tecnologia com finanças, com estratégia, para melhorar a rentabilidade e criar valor para os negócios. Obrigado pela oportunidade. Legal. Obrigado vocês aí pela participação. Quero dar um bom dia a todos aí que entraram aí mais recentemente, depois que a gente iniciou. O chat está disponível para que vocês enviem também algumas perguntas para que a gente possa respondê-las aqui no evento aqui com vocês também, né? Então, por favor, fiquem à vontade de contribuir com as dúvidas que vocês tenham aí, baseado no que a gente vai colocar de conteúdo aqui hoje, né? Então, vamos iniciar aqui. Então, para Stone Partners aqui, como eles falaram, o negócio deles realmente proporcionar um trabalho onde você consegue, me corrijam aí, obviamente, se eu estiver errado,
colocar a empresa num patamar de sustentabilidade, né? E crescimento sustentável, vamos dizer assim. E nessa vertente do crescimento sustentável, obviamente, isso abre um leque para várias áreas da empresa, e dentro das áreas uma série de detalhes em relação a isso, né? Mas, de uma forma geral, eu acho que é o objetivo de toda empresa aí, né? Promover acertar a estratégia e crescimento sustentável aí, né? Mas vamos lá, nesse sentido, olhando um pouco com um viés mais de finanças, né? E trazendo um pouco aqui do que nós aqui na IN10 queremos contribuir no evento. Como que vocês enxergam hoje, né? Por exemplo, na área financeira, como que os dados eles podem ser utilizados, a análise de dados, como que isso pode ser melhor utilizado num viés tanto estratégico ou operacional para essa área especificamente, a área de finanças? Como é que vocês veem isso no dia a dia do trabalho de vocês aí? E aí, Felipe e Estevão, aí, sintam-se à vontade de contribuir aí no tempo de vocês aí. Bom, legal. Eu vou assumir essa pergunta, aí se o Estevão quiser complementar. Mas uma coisa muito, muito certa nessa nova economia que a gente está vivendo. O financeiro, ele deixou de ser somente aquela área que cumpria funções operacionais, como contas a pagar, receber, conciliações, e deixou de olhar somente para o passado, para olhar para o passado, para o presente, mas principalmente para o futuro. Então, quando a gente pensa em como que a área financeira ela pode se tornar estratégica com o uso de dados, o primeiro passo é esse, indo além das suas funções operacionais e também dos dados financeiros puramente, né? Uma coisa que eu defendo muito aqui na Stone é que falar sobre números unicamente me parece uma conversa muito vazia, né? Quando a gente fala de um financeiro estratégico, a gente fala de um financeiro que tem colaboração e principalmente interação com as demais áreas. Então, o financeiro está ali conversando com o time de crescimento, com marketing, com vendas, com produção, justamente para entender quais são as alavancas, né, que cada um tem que pode contribuir para o resultado financeiro da empresa. Então, a gente foge daquele patamar engessado de controle e comando, sim, onde o financeiro só cuida ali do orçamento, do budget, olha, está gastando mais, e fica infernizando a vida de todo mundo, para essa visão mais flexível e mais interativa para ajudar o negócio a decolar. Uma outra coisa importante, né, quando a gente fala de dados, e aí todo mundo, quem for da área de finanças aqui vai entender, quando a gente fala de modelagem financeira ou do uso de dados, a gente fala de uma quantidade de dados que precisam ser empacotadas e organizadas para que haja algum tipo de insight e interação com essas informações. E quando a gente faz isso na forma arcaica, que é imprimindo um monte de relatório ou tabulando isso em Excel, a gente tem um fator chamado tempo que é crucial nos dias de hoje. Principalmente quando a gente fala da pandemia, onde as empresas tiveram que responder muito rápido a uma situação totalmente incomum. Então, a automação está vindo justamente para também substituir aquele financeiro que é totalmente operacional. Tudo aquilo que é operacional vai ser substituído, já está sendo substituído pela automação, para que a área financeira, de fato, gere inteligência com menos esforço. Tá? Eu acho que a principal visão é essa. Complementando aqui o que o Felipe falou, numa das aulas que eu dei na FIA, um dos professores falou, decisão sem dados é chute. Né? Decisão sem inteligência de informações é uma estimativa que pode dar certo, pode dar errado. Você tá simplesmente assumindo premissas sem tomar decisão com base em dados. Hoje em dia, poucas... Na verdade, infelizmente, a gente vê bastante empresa ainda tomando decisão com base no feeling,
do dono, né? Eu acho porque eu já fiz isso no passado, que se a gente for por esse caminho vai dar certo. Eu acho que o produto X dá mais rentabilidade do que o produto Y. Mas com base em quê? Não, com base aqui no que a gente vendeu nos últimos anos, e esse sempre foi nosso carro-chefe, quer dizer, essas desculpas que a gente vê com recorrência, né, de alguns empresários, que tomam ainda decisão com base em intuição, com pouca base numérica. Então, o que a gente tem tentado fazer é trazer essas pessoas para essa nova cultura de tomada de decisão com base em informações. Com base da onde? Informações da onde? Do próprio sistema deles, informação de mercado, informação contábil, mais uma contabilidade que reflita a realidade, não aquela contabilidade só para o fisco. Né? Então, realmente a análise detalhada de custos e margens para o produto, para que as empresas consigam, então, nortear esse crescimento, né, com base na rentabilidade real dos seus produtos ou dos seus serviços. É muito importante, então, você ter os dados confiáveis, né, as fontes de dados, limpar os dados que não fazem sentido, né, todo um tratamento de dados, para depois você chegar na etapa de tomada de decisão. É um processo que tem aí etapas bem definidas, né, de como você estratifica os dados, como é que você trata e como é que você utiliza. O financeiro, cada vez mais entrando na parte estratégica, né, não só como fonte de informação ou como um cobrador de resultado do budget, mas como um agente que vai ajudar a construir o orçamento, a construir as estratégias da empresa, né, para que os gestores, aí o CEO, ou mesmo as outras áreas da empresa, tomem decisões mais assertivas. Agora, pessoal, uma reflexão importante, né? Eu estava numa aula ontem com o Diego Barreto, CFO do iFood, e aí me veio a seguinte sacada, né? Primeiro que ele disse que, em média, a gente não utiliza nem 10 a 15% dos dados que a gente poderia analisar dentro do negócio. E essa é a realidade de muito negócio no mundo, tá? Não é só no Brasil, não. Uhum. Mas uma reflexão importante, né? Bons dados não garantem boas decisões, né? A gente tem sempre que lembrar que isso vem com uma cultura associada e, principalmente, de entender muito bem quais são essas alavancas do negócio para tirar o negócio de um ponto A para o ponto B, por exemplo. E aí, claro, sempre entendendo também qual que é o estágio do negócio. Esse negócio está no estágio de startup, de sobrevivência, de validação, ou já está num ponto de maturação, onde métricas de retenção e são mais importantes. Então, é sempre bom lembrar que os dados por si só não garantem boas decisões. Legal, bacana. Boa contribuição aí. Mas, pensando no nosso público aqui, que deve ter um público bem heterogêneo, e sintam-se à vontade também de, talvez, jogar pergunta para nós aqui também, tá? Não tem problema. Mas, pensando num público heterogêneo aí, então, eu imagino que, falar, vamos realmente colocar energia na transformação digital, no processo de transformação digital, né? Nós temos empresas em vários níveis de maturidade, né? A pequena, a média, a grande, numa divisão mais simplificada, né? Na experiência de vocês no dia a dia aí, né? Como que essas empresas efetivamente têm feito esses primeiros passos aí para realmente utilizar uma transformação cultural de gestão orientada a dados, né? Como que isso é feito na prática? O que vocês têm visto de iniciativa, né, no mercado em relação a isso? E pode ser estratificando aí por tamanho de empresa, enfim. Vamos lá. Bom, do meu lado aqui eu lido bastante com empresa pequena, média, e principalmente empresa familiar. Tá? Então, a gente vem daquela cultura enraizada de comando e controle e, por vezes, essa centralização excessiva. O que eu tenho visto como boas práticas é que todo processo e toda mudança de cultura, ela leva tempo.
Tá? Então, não adianta você entrar lá, por exemplo, eu entrar num negócio como um CFO contratado e querer fazer uma revolução na empresa. Eu não vou conseguir fazer isso. Então, a gente começa primeiro entendendo quais são as prioridades daquela empresa, se ela tem um plano estratégico ou uma visão de futuro bem definida, e a gente começa esse trabalho de forma gradativa. Primeiro, como que essa empresa lida com metas, com dados, como que ela extrai, quais são os rituais que essa empresa tem. Então, por exemplo, nesse momento agora, eu tive clientes que a gente estava conversando praticamente todo dia, justamente porque a coisa estava tão volátil que a gente não conseguia ter uma resposta pronta para ficar acomodado ali 30 dias. Então, todo dia a gente estava vendo, olha, como é que está caminhando aí, como é que caminhou essa ação, como é que está o caixa, conseguiu falar lá com o FDIC, com o banco. Então, todo dia a gente tinha aquela conversa. Mas basicamente, Mário, isso é uma questão top-down, tá? Não adianta você querer impor lá, seja qualquer gestor dentro da empresa, seja a área de finanças, de produção, de vendas, se o CEO, se o dono não comprar essa ideia e falar, gente, bora, porque uma cultura orientada a dados vai mudar a forma por completo de como a empresa toma decisão. Sim. Legal. Se o CEO compra essa situação, aí a gente tem assim, um cenário favorável, onde, primeiro, isso vem top-down, a gente vai estimular as pessoas, vai entender, vai começar a transformar essa maneira de ler dados de uma forma mais ágil, e principalmente entendendo se o time que está ali no momento é o time que vai passar por essa revolução também. Tá? Tem uma coisa muito importante, quem faz acontecer são as pessoas e não somente a tecnologia. Então, se o CEO está comprado, se o dono da empresa está comprado, olha, eu quero tomar melhores decisões e eu preciso dos dados. E eu quero começar de uma forma mais simples, mas eu quero começar de uma forma que me dê um crescimento ali na frente, uma maturidade. Feito isso, ele vai entender quem está comprado na ideia e quem não está comprado na ideia, e talvez seja a hora de ir repensando o time para essa nova cultura. Só complementando muito bem o que o Felipe falou, é realmente isso. Se você não tem o buy-in, que a gente fala, que é o suporte, e não só o suporte, como os líderes da empresa abraçarem essa cultura, a coisa não decola. Porque a liderança é por exemplo, né, e também por cobrança. Então, se o CEO não usa dados para tomar decisão ou não está embasando suas decisões com base nos reportes que estão vindo, indicando um outro caminho para ele, as pessoas simplesmente vão parar de fazer. Pô, fiz uma vez, mostrei que não dá certo, ele continua insistindo. Fiz 2 vezes, levei para o diretor da fábrica que ele está com perda de eficiência em tais processos produtivos, ele não está nos ouvindo, ele não está mudando, as pessoas se sentem desestimuladas. Outra coisa que faz com que as pessoas se sintam desestimuladas a trabalhar, não só com dados, como com qualquer outra atividade, é a falta de visão que essas pessoas têm do porquê estarem fazendo aquilo. Não pode ser uma imposição do tipo, a partir de agora a gente tem que usar o BI, ou a partir de agora a gente tem que usar a ferramenta XPTO, qualquer que seja a ferramenta ou qualquer metodologia. Se as pessoas não sentirem que elas foram consultadas, fazem parte da solução e entendem o porquê da mudança, elas tendem a sempre querer o status quo, o que é o mais fácil para ela, porque ela sempre fez daquele jeito. Por que eu vou mudar agora? Não vou fazer nada, a não ser que eu tenha a motivação correta e eu tenha as cobranças certas, né, dos meus líderes, que também estão engajados em fazer isso acontecer. Aí, a chamada curva de resistência, ela é rompida, e aí as pessoas começam a entrar num modus operandi que faz com que todo mundo ali caminhe para o mesmo objetivo. Legal. É um desafio diário aí, né? E acho que o processo da pandemia acabou acelerando essa necessidade de adoção da tecnologia como um todo aí, né? Mas no final aí agora, Estevão, você mencionou uma coisa interessante, o BI, né? Do nosso lado aqui, como que a gente vê a parte da tecnologia também, né? Isso que eu acho interessante. Então,
fazendo um histórico rápido aqui, né? Quando você pega isso daí ao longo, talvez, das últimas décadas, né? Então, há muito tempo lá, quando não existiam os sistemas ERPs, as integrações dos processos que estão dentro dos ERPs, tal, né? As pessoas realmente... eu costumo brincar com uma coisa interessante, né? O ser humano, na verdade, ele sempre tentou tomar decisão em dados, e de certa forma ele sempre fez isso, até na época do papel, né? Ele olhava ali, ele fazia um fechamento, anotação, via no final do dia como é que foi aquelas anotações do dia dele e tal. Só que eu queria colocar o ponto da evolução tecnológica que veio ajudar o ser humano a suportar esse processo natural nosso, que é olhar para o dado escrito lá no passado e talvez mais no BI hoje em dia, né? Então, a realidade que eu vejo que as empresas passaram por um processo de adoção de sistemas, né, e aplicações, e aqui eu exemplifico colocando como um CRM, né, um software que controla, por exemplo, o processo produtivo, caso não seja o próprio ERP, e aí sim, a grande aplicação de qualquer empresa, né, o próprio ERP, e aí agora mais recentemente com canais de mídia social, onde as empresas têm os seus canais de mídia social, em que você precisa alimentar, né, essas mídias sociais, e outros sistemas, dependendo do core business ou da vertical que aquele negócio está inserido, né? Então, e aí, nesse sentido, saindo lá do histórico, como eu estava falando, então a gente tinha o papel, veio os sistemas, e os sistemas produziram o quê, né? Os sistemas produziram diversas bases de dados, né? Então, cada aplicação, cada sistema com um objetivo, ele tem uma base de dados distinta, né? Então, o que a gente vem percebendo que nos parece ser a barreira, o desafio atual aí e aí eu diria da pequena, da média, da grande empresa, independente do tamanho, essas empresas, elas têm silos de dados, né, separados dessas aplicações, e para promover uma exploração de dados ou um entendimento de dados numa qualidade ou profundidade adequada para a gestão, você precisa unificar essas bases de dados. Então, eu olhar só o ERP, sem olhar a base do CRM, e talvez possivelmente cruzar com interações de mídia social, né, que está sendo feito, talvez eu não consiga estabelecer uma análise adequada do processo de inteligência de mercado da minha empresa, por exemplo, né? O que está acontecendo e aonde está acontecendo, né? E aí, nesse sentido, a gente realmente vê a adoção do BI, né? Que, enfim, é o processo de extração, armazenamento, tratamento, enriquecimento de dado, que termina ali na visualização do BI, né? No dia a dia de vocês, na opinião de vocês, como é que está isso? Falei alguma coisa aqui, eu quero reforçar o pessoal que está participando com a gente, mandem perguntas aí, caso vocês tenham aí, né? Mas assim, então, olhando para o histórico, papel, sistema, dado, BI, evoluo o meu processo de análise de dados. O pessoal está entendendo isso, as empresas estão entendendo isso, eles estão conseguindo adotar. E uma coisa interessante, né? Então, como é que está sendo, para simplificar aqui minha pergunta, como é que está sendo a adoção e como é que a área de negócios está conversando com a área de tecnologia? Esse papo está dando certo? Tá sendo um negócio legal, né? Eu queria ouvir, um pouco da experiência de vocês aí. Bom, vamos lá. Acho que primeiro, né, Mário, eu acho que cada vez mais a gente não pode ficar dependente somente do ERP, né? O ERP é o sistema de gestão, para quem não entende essa terminologia.
RPs, tradicionalmente, são estruturas muito rígidas e pouco customizáveis. Então, você pede lá para o cara de TI, olha, tem um relatório aqui que eu gostaria de cruzar 2 dados. Fala, não, tudo bem, abre aí uma solicitação e daqui 90 dias eu te entrego essa nova funcionalidade dentro do sistema. Ou não, na maioria dos casos, quando é uma ferramenta engessada, que você vende no modelo ali de recorrência, olha, não tem como fazer customização, o que você tem que fazer aqui, talvez, é extrair um Excel e tentar chegar nessa informação. Então, tradicionalmente, RPs são estruturas mais rígidas, tá? É por isso que as ferramentas self-service são mais flexíveis, como um BI, como um Power BI, um Tableau, um Clipfolio, te dão mais velocidade, muito mais flexibilidade para falar e se perguntar o que eu quero mostrar, que dado que eu quero realmente trazer aqui para analisar no meu negócio. Aí você começa a ter mais essa flexibilidade e essa construção. Ponto importante também, quando você está no início de um processo como esse, geralmente é a área de TI ou um terceiro que está te ajudando a construir esses pilares do BI dentro da empresa. Mas quando você já tem uma empresa já bem madura nesse sentido, você já tem todo um time fazendo isso lá dentro. E se vacilar, o CFO também sabe modelar e sabe fazer SQL, tá? Por quê? A empresa está muito ágil, a cultura está muito enraizada e todo mundo sabe modelar e todo mundo tem acesso ao dado ali, claro, de forma com governança, de forma segura, mas tem a liberdade de modelar e falar, olha, eu fiz essa análise aqui, cheguei nessa conclusão, o que vocês acham? Então, é outro patamar de acesso a dados. Mas para quem está começando, eu diria isso, né? A gente tem que sair um pouco do RP, eu acho que isso é mandatório, porque o RP é uma estrutura mais rígida, e a gente precisa alcançar outras informações por meio de um desdobramento para entender melhor nosso negócio. Quer ver um exemplo bastante prático disso? Né? O empresário gosta muito de ver faturamento. Olha, sua empresa esse mês ultrapassou a marca de, sei lá, de 1 milhão de vendas. Opa, que legal. Na cabeça dele, meu negócio está tendo sucesso. Só que não sabe ele, ou ele não parou para analisar, por exemplo, que faturamento é só uma métrica, que por vezes a gente chama de métrica de vaidade. Não quer dizer que a empresa está faturando muito, que ela está se tornando sustentável, ou que ela está com boa rentabilidade ou com boa saúde financeira. Então, primeiro, estou vendendo, minhas vendas estão legais, estou vendendo muito. Agora, quais são os principais produtos que eu vendo? Qual que é a margem de cada produto desse? Aí eu começo a brincar mais com os dados, eu vou desdobrando mais essa estrutura. Tá, quais são os meus clientes mais lucrativos por linha de produto? E aí, costumeiramente, a gente tem surpresa. Como recentemente num projeto, eles tinham lá uma linha de terceirização e, não, isso aqui é muito bom, isso aqui representa 20% do nosso faturamento, nós temos um contrato aí já há 2 anos. Eu falei, tá, vamos fazer um estudo de margem aqui para entender, porque eu estou vendo que o negócio está perdendo caixa. Então, entrei naquela fase de exploração para entender todo o negócio e comecei a desdobrar essas informações. Então, vi lá que realmente o faturamento de 20% vinha dessa linha de serviço, de terceirização, mas quando eu fiz todo o cálculo, considerando os custos financeiros da operação, a tributação, etc. e tal, eu falei, olha, está dando aqui menos 8% de margem. De margem. Eu falei, não, mas espera aí, não é possível. Eu achei que eu tinha pelo menos uns 15, 20% líquido. Eu falei, olha, não é o que os dados estão mostrando. Aí, olha o problema, como que ele se avançou. Tá, mas tudo bem, esse negócio contribui para que a gente pague os gastos fixos da empresa. Aí eu fiz algumas provocações. Tá, quanto que você tem que manter de estoque todo mês para manter esse contrato? Olha, pelo contrato aqui eu tenho que ter X volume de estoque, eu tenho que ter estoque disponível, eu não posso ter ruptura, eu tenho um SLA para cumprir, e isso está impactando mais ou menos aqui X% do meu capital de giro. Então, todo mês eu tenho essa reserva aqui de estoque. Quando a gente fez o cálculo contrário, Mário,
Então, se eu eliminar essa linha de serviço aqui dentro da empresa, o salto no capital de giro foi surpreendente. Então, olha que exercício contrário. A empresa faturar menos representa ter mais dinheiro no caixa e ter mais saúde financeira. Então, cada caso é um caso. Essa velocidade da gente analisar o dado nos permite isso. Entrar lá na espinha do dado, da informação, e entender o que está acontecendo na empresa. Se eu só analiso um dado bruto, como faturamento, como lucro, e não desdobro isso pelas linhas de produto, por cliente, por região, por canal, eu estou deixando muito dinheiro na mesa. Essa é a grande verdade. A gente está falando aqui não vamos nem entrar na questão de como os dados podem contribuir, por exemplo, para aumento de venda, para entender o seu cliente, entender hábitos de consumo, capturar tudo isso que vem das redes sociais para mapear as pessoas e melhorar as receitas. Está falando especificamente aqui, como reestruturadores, a gente analisa tudo isso, mas estamos falando aqui especificamente da área financeira. Para você ter uma ideia, tem uma pesquisa da KPMG, eu não sei de que ano, que mostrou que 72% das empresas erram nas suas previsões de caixa, ou seja, 3/4 das empresas erram nas suas previsões de caixa. Por que isso é ruim? Porque ou ela está com muito caixa acumulado, e aí, obviamente, o caixa é dinheiro parado, que ela podia estar investindo em crescimento, né, em aumento de competitividade, ou vai faltar caixa, e aí na hora que falta o dinheiro, você tem que sair correndo atrás de banco, de financiador, para você conseguir fazer à frente as suas obrigações. Isso também é péssimo, né? Porque você está lá correndo de última hora e ninguém gosta de ser surpreendido no último momento. Só complementando um pouco rapidamente o que o Felipe falou, essa questão de você ter os dados na mão, você vai olhar o passado, analisar o presente, né? Você vai analisar qual é a rentabilidade por linha de produto, por business unit, por país, por loja, por fábrica, por funcionário, né, por colaborador, e também você vai usar para projetar, né, para fazer o seu orçamento. E aí a gente usa muito dados para fazer as análises de sensibilidade também, que é o quê? Se aumentar 10% a receita, quanto é que aumenta a minha última linha? Se eu perder um cliente, como é que eu faço para suprir a necessidade, o furo de caixa que esse cliente vai me dar? E uma análise muito interessante que pouca gente faz é o seguinte, é a análise de variação do resultado por variável. Então, para cada R$1 que eu aumento de receita, quanto deixa na última linha? Deixa 50 centavos. Qual que é a minha margem, né? Mas também, para cada R$1 que eu economizar de custo fixo ou custo variável, qual que é o impacto disso no meu caixa? É fazer essa análise na granularidade maior que você conseguir, para você saber em que se focar. Então, se para cada R$1 que eu aumento de receita, eu vou ter só 10 centavos na última linha, e para cada R$1 que eu reduzo de custo, eu vou ter R$1 na última linha, onde é que eu vou me focar? Eu vou focar mais em quem dá mais resultado, ou seja, em qual item do custo ou da despesa ou do meu DRE contribui mais para a minha geração de riqueza. E aí que eu vou ter os meus executivos focando nesses itens. Então, é usar o dado para isso, né? Ô, Mário, uma coisa que eu queria te perguntar, não sei nem se faz parte daqui da live, mas o que eu tenho visto muito dado, muita informação, e as pessoas não sabendo lidar com esse tanto de informação. Para quem é novato no mercado, eu tenho dado vindo de tudo quanto é lugar, tem informação de tudo. Você tem alguma visão de como você usa, como você filtra esses dados e usa em favor do negócio? Sim, boa pergunta, gostei da pergunta. Antes de responder, eu quero deixar aqui um brinde, vamos falar assim, para quem está participando com a gente. A gente tem um time aqui que eu gostaria de agradecer, que está nos dando suporte nesse evento, enfim, a Cristiane e a Ismênia, elas não aparecem, mas elas são muito importantes para que esse evento esteja acontecendo aqui hoje, tá? Se vocês puderem deixar para os participantes ali um e-mail, e qual que vai ser o brinde para recebimento desse brinde aí, né? Então, vocês vão deixar o e-mail, a gente vai receber. Eu vou mostrar aqui para vocês. A Harvard Business Review, ela fez uma edição específica,
né, uma edição da revista específica, e o que essa revista, esse exemplar, desculpa, qual que foi o objetivo deles? E aí eu já vou emendar, Estevão, a resposta na sua pergunta, baseado nesse artigo. Então, quem tiver interesse de receber esse artigo na íntegra, que é a revista ali desse exemplar, é o seguinte: o time da Harvard, ele tinha a seguinte dúvida, né? Quando eu tenho uma empresa em que, num lado, eu tenho uma empresa extremamente orientada a dados, que significa que os profissionais daquela empresa, eles são orientados a dados. Então, eles tomam decisões não por sentimento ou feeling. Eles realmente conseguem sustentar a decisão deles baseada em dados. E na outra perspectiva, eles trabalharam, entrevistaram empresas que praticamente não tinham essa cultura. Eram empresas que tomavam decisões no dia a dia ali, baseado na experiência que aquelas pessoas tinham na empresa e no feeling delas, né? Bom, resultado dessa reportagem bacana. As empresas que realmente conseguiram adotar a transformação digital e a tecnologia adequada para se transformar numa cultura, ou melhor dizendo, transformar a cultura, né, para uma cultura de gestão orientada a dados, essas empresas, elas são 7% mais eficientes operacionalmente e 5% mais lucrativas. Vocês trabalham com isso todos os dias, né? É fácil conseguir ganhar eficiência operacional em 7% e aumentar a rentabilidade em 5%, né? É algo desafiador nos dias de hoje, que a concorrência tem aumentado e as margens têm diminuído, né? É bastante desafiador. Mas, enfim, aí nesse sentido, Estevão, eu queria te colocar o seguinte, né? As empresas precisam, né? E aí eu vou usar esse verbo mesmo. Elas precisam, por uma questão de sobrevivência, mudar a forma em que elas analisam os dados. Ou seja, essa montanha de dados que você mencionou, ela não é possível mais de ser analisada via canais tradicionais como Excel, Access e o próprio ser humano. É necessário a adoção de tecnologias em que a gente substitui o ser humano nesse processo. É a tecnologia que processa em tempo real, né, os indicadores necessários para cada área e para cada gestor de cada área da empresa. Ou seja, você basicamente elimina, ou você inicia um processo de eliminar uma coisa que eu costumo dizer que rasga dinheiro nas empresas, né? Numa média, 80% das empresas que fazem trabalho de análise de dados dentro da empresa, ou ela, ou o time dela, ou os dois juntos, eles gastam 80% do tempo deles, né, tratando dado, né? Então, eu entro no RP, eu extraio o relatório, eu faço o PROC-V, eu jogo no Access, Excel, não sei o que lá, e seja lá o caminho que cada um adota, né? E elas gastam o restante, o saldo, os 20% analisando. Só que a gente sabe muito bem que o que vai mudar o jogo, né, para essas empresas, ou o que vai transformar o resultado em resultados melhores, não são os 80% que elas gastam tratando dado, são os 20% da análise. Então, você imagina, a cada real, né, que você coloca, vamos falar assim, em cada real que você remunera o profissional na empresa, 80% ou 80 centavos de R$1, esse pessoal está gastando ou investindo, sei lá, a visão de cada um, na verdade, desperdiçando ou rasgando, né?
tratando o dado, sendo que existe tecnologia para tratar esse dado. O ser humano não precisa mais fazer isso, né? E 20% analisando o dado. Aí o que vai trazer melhoria de eficiência operacional, segundo o que Harvard apurou, em 7% e melhoria de rentabilidade em 5%, são os 20% do tempo. Então, a pergunta que eu deixo é assim, né? Como é que eu faço para aumentar os 20% e diminuir os 80%? Esse é o ponto. E aí, respondendo a sua pergunta, é assim, existem tecnologias hoje no mercado, né? A gente trabalha muito fortemente com esses processos junto aos clientes, em que a gente diminui esses 80% expressivamente para conseguir aumentar os 20%, que vai trazer o resultado para a companhia, que é a análise do dado, não o tratamento do dado. O tratamento do dado não traz nada para a companhia, ele simplesmente é um desperdício de preço. Então, o processo de automação, robotização, né, existem tecnologias para isso. Eu não sei se eu me fiz entender. Sim. Pessoal, mandem aí o e-mail para receber o conteúdo completo lá do exemplar de Harvard, mas eu não sei se era isso que era a sua pergunta, Estevão, e se eu me fiz entender aqui. Sim. A gente vê bastante empresário também falando, mas custa caro, né? Qual que é o preço? Eles focando, se a tecnologia me trouxer economia, beleza, mas se não for um resultado mais imediato, do tipo, vai reduzir X com o pessoal de TI. Se for um resultado mais, vai melhorar os seus processos decisórios, a gente encontra ainda um pouco de resistência. A gente também nota isso, né, no dia a dia, com certeza, só que, de novo, sem querer falar muito, mas não tem como, né, eu acho que o processo da pandemia, ele trouxe vários recados, e alguns recados eles vieram sublinhados, na minha opinião, melhor dizendo, né? Se existe uma coisa, se existe um ponto que veio sublinhado, repensar se realmente tecnologia está recebendo o investimento necessário quando você olha para o seu core business, a sua estratégia de curto, médio e longo prazo. Uhum. Né? Então, eu vi muitas empresas, e por vezes não pequenas, né, falando, nossa, o nosso e-commerce não representa nada, né, no nosso faturamento, e ele não funciona direito. E do dia para a noite foi todo mundo para casa e começou a comprar pela internet. Né? Então, o ponto é, será que, primeiro, o que é caro, o que é barato? Eu sempre gosto de falar isso, né? Para mim, o termo caro e barato, ele envolve uma subjetividade tão grande que às vezes se torna difícil de discutir. Sem interromper, uma vez um cliente me perguntou, mas o que eu vou ganhar fazendo XPTO, uma ação qualquer lá? Eu falei, quanto custa ou quanto vale para um corredor de corrida, né, um triatleta, uma perna? Sem a perna, ele não participa. Sim. Então, era meio que uma pergunta assim, sem isso, você está fora do jogo. Simples. Isso, e hoje em dia, né, um dado, assim, que demonstra muito isso que a gente está falando, e eu vi esse gráfico. Quando estourou o processo de pandemia no mundo, todas as bolsas de valores do mundo ruíram. Uhum. Isso todo mundo sabe. Mas o que eu vi de interessante é o seguinte, quando separaram a análise de empresas de tecnologia, elas praticamente não sofreram decréscimo das suas ações nas bolsas de valores. Por quê? Aonde que eu aposto agora? Né? Eu não sei o que vai acontecer com o mundo daqui 6 meses. Meu Deus do céu, pandemia. O que eu faço? Uma coisa ficou clara, né? O investidor percebeu que a empresa de tecnologia é um porto seguro, né? E trazendo isso para o mundo, por que é um porto seguro, né, Estevão? É a perna do atleta tecnologia. Sim. A tecnologia é a perna do atleta. Então, assim, não a gente precisa eliminar o C. É necessário investimento. Talvez você não consiga, e aí cada empresa tem uma capacidade de investimento diferente.
você pode não conseguir fazer o investimento em 6 meses. Tudo bem, faça em 1 ano e meio, faça em 2 anos. Inicie um processo de transformação digital, monte uma squad de trabalho que vai orientar o processo de transformação digital dentro da sua empresa, né? E acompanhe isso, né? Adote, no meu negócio, o que eu faço? Que tipo de tecnologia que eu deveria já ter adotado e que eu vou precisar adotar no curto, médio e longo prazo? E qual é a minha capacidade de investimento ao longo do tempo para que eu faça a transformação e a adoção dessa tecnologia? Então, assim, não tem a pergunta se eu posso ter perna ou não. Você tem que arrumar um jeito de enfiar uma perna porque você precisa correr. Senão você está fora do jogo. Né? A gente tinha um cliente que era uma fábrica de metalurgia, né? Ela fazia suporte para mesas e tudo mais. Ele falou, mas como assim? O meu mercado não tem como ter transformação digital, eu fabrico peça para mesa. Falei, tá, mas você vende como? Eu vendo através de representante. Como é que esse representante entra em contato com o seu comercial interno? Ele liga. Ele não pode colocar o pedido direto? Quer dizer, o cliente já não pode entrar numa plataforma e colocar o pedido direto? Quer dizer, você não pode ter um sistema just-in-time direto com o seu maior cliente, que é a Casa de Construção em Leroy Merlin, que sabendo que tem pouco estoque integrado com o dele, você já manda entregar? Para que é que você precisa desse intermediário, que é o representante comercial? Né? Se o PCP está integrado com sua área comercial, não. O seu financeiro está integrado com o seu PCP, não. Então, calma lá. Você tem um monte de coisa para fazer aqui para reduzir custos e aumentar sua velocidade de vendas. Você pode ir para estados que você não está ainda. Porque você não tem representante para chegar nesses estados. Você não tem o marketplace, não dá para você colocar no marketplace da Casa de Construção? Dá. Mas precisa investir quanto? R$200 mil. É nada perto do faturamento, mas o cara acha caro. Sim, né? Sim. Então, essas barreiras que a gente ainda tem que você não pode querer reestruturar mais do que o próprio dono da empresa, né? Isso, então, né? E aí você não pode ir no médico e querer ser... Você não pode... O endocrinologista não pode querer mais do que você parar de comer coxinha, né? É você que tem que começar. Isso. E aí, nesse momento, eu me lembro de Sócrates, né? Só sei que nada sei. Então, se as pessoas não adotarem esse modelo mental, falou, realmente... a nossa existência no planeta Terra, ele é um processo de só sei que nada sei, então nós vamos morrer não sabendo tudo. E quando a gente parte dessa premissa em gestão, a gente realmente rompe um mindset, um modelo mental de que eu realmente preciso conhecer e experimentar tudo, porque o que me serviu ontem não é o que vai me garantir a existência no futuro, né? E tem casos, né, na história da gestão, a Kodak é muito famosa, ela é muito dita. Não, o ser humano nunca vai abandonar a paixão pela fotografia de pegar na mão um papel e olhar para aquela fotografia da sua família. Os caras quase desapareceram, por pouco que eles não desaparecem. Enfim, eu nem sei o estágio que eles estão agora. Eles tentaram criar um blockchain, uma cryptocurrency de fotógrafos, né? Deve se reinventar de alguma forma. E assim, e mesmo quando você tem um modelo mental mais aberto ainda, você corre risco de ser surpreendido. Olha o que a Apple fez com a BlackBerry. A BlackBerry reinava com margens altíssimas no mundo de celulares corporativos. Esse mercado era dela. A Apple dizimou a BlackBerry. Né? Então, hoje, camarão que dorme na praia, né, a onda leva. Não dá para não aceitar a mudança, não dá para travar, né? Então, eu acho bacana essa questão aí da gente realmente falar, não, eu preciso trazer o meu time, né? E eu preciso de uma contribuição externa também para provocar uma discussão rica e positiva em repensar o meu negócio, como é que eu vou chegar no futuro fazendo o que eu estou fazendo hoje. Se é que o que eu estou fazendo hoje vai continuar existindo. Agora, Mário, uma coisa interessante também é que a gente vê, né, os países, o Brasil seguindo com algum delay os países mais desenvolvidos. Então, por exemplo, o setor de vestuário, moda, 2% das vendas
de moda do Brasil são feitas digitalmente, 25% das vendas lá fora são feitas digital. E aí você entra nos sites das maiores empresas aqui, grandes varejistas de moda, ainda é cru, a experiência do consumidor ainda é fraca, o customer experience ainda é incipiente, é muito fraco. Como é que a gente faz para diminuir esse gap temporal? Eu acho que a gente tem mais informação hoje para perceber as tendências. Os empresários deveriam perceber as tendências, são claras, já está acontecendo fora, vai acontecer no Brasil, e quem tomar a dianteira vai ter alguma vantagem competitiva. Os clientes que vocês assessoram aí, vocês têm visto, quer dizer, os clientes percebendo mais rápido isso? Sim. O varejo, e principalmente o varejo de moda, ele é um business desafiador, né? Eu vou colocar aqui alguns pontos que eu vejo que são importantes, né? Eu acho que o omnichannel, né? Para quem não é familiarizado com o omnichannel, eu vou explorar aqui rapidamente, que é você conseguir vender e entregar por qualquer canal, né? O físico, o digital, eu compro na internet e retiro na loja, né? Enfim, então, eu acho que isso tem transformado, você citou aí a questão do varejo, né? A Nike acabou de vender as operações dela no Brasil, se eu não me engano, para Centauros, né? Então, a Nike físico, varejo físico, ela praticamente, acho que não existe, posso estar falando alguma coisa equivocada aqui, mas a reestruturação foi nesse sentido, né? Mas eu vejo que antes, essa pergunta que você fez, Estevão, eu acho que tem uma resposta antes e depois da pandemia. Eu acho que após a pandemia, que é uma realidade, a gente não tem como voltar mais no tempo, né? Para mim, o varejo, não só o varejo de moda, né? Ele se tornou na verdade, ele vestiu essa roupagem dessa característica omnichannel, né? Realmente o consumidor, ele quer versatilidade, ele quer ver e comprar mobile, eventualmente ele quer experimentar num ponto físico, e talvez você nem precise ter tantos pontos físicos como existem hoje, né? Mas realmente a gente, para fazer a adoção de algo desconhecido, né, e eu considero que o que você colocou, por que eu não adoto? Né? Então, a pergunta né, por que eu não adoto? O ponto de interrogação é esse, né? Por que eu não faço a adoção? Porque eu desconheço, vendo, né? Eu desconheço, eu tenho medo. Então, eu como empresário, né, eu como empreendedor, ou eu como CEO, o que eu tenho que fazer do ponto de vista tecnológico e não tecnológico para romper essa resistência mental e aumentar esses 2% que você colocou, né? Porque eu costumo dizer que quando você facilita o processo de entendimento, a aceleração da adoção, ela ocorre naturalmente pelo ser humano, né? Ela ocorre naturalmente. Então, a gente teve um case, por exemplo, num grande varejista brasileiro, onde a gente implantou um processo de uma área de inteligência de dados, aonde ele passou a monitorar pontos de vendas, né? Praticamente de 15 em 15 dias ou 20 em 20 dias, sem qualidade, com dados não confiáveis, num processo sem intervenção humana, em nível de cupom fiscal, de 30 em 30 minutos. Né? O que isso trouxe para a empresa? Isso trouxe para dentro da empresa um processo de inovação, Estevão, que permitiu aumentar esses 2% que você está dizendo. Né? E é um grande varejista de moda feminina, enfim. Então, você vê, ele foi o dado, né, e a adoção da tecnologia para trazer um processo que demorava 20 dias e não tinha confiabilidade no número, para trazer de 30 em 30 minutos, em nível de loja
ou e-commerce por produto em cupom fiscal, né, de 30 em 30 minutos. Então, você imagina, quando você tem esse dado de 30 em 30 minutos, a revolução que você traz para dentro da companhia, né? Até porque, Mário, existe aquela síndrome do muito pouco, tarde demais, né? Sabe quando você pede um relatório lá, seja para qualquer área, fala, olha, eu preciso de um relatório, sei lá, de fluxo de caixa realizado aí dos últimos 30 dias. Primeiro que você já está olhando o passado. Tá? E quando o passado chega na sua mesa, ele já não serve para muita coisa. É quando você usa um exemplo como o que você deu, um salto de análise como esse, sem sombra de dúvidas, está colocando a empresa num novo ritmo e numa nova cultura, né? Sim. Mário, agora vamos pensar aqui na pessoa ou na empresa que quer começar um projeto como esse, não tem, talvez a empresa tenha lá o seu RP, mas não consegue explorar mais do que aqueles 10 ou 15% que a gente falou do que tem de potencial de dados, e essa empresa queira começar um projeto como esse, né? Quais são os primeiros passos? Tem que trazer gente de fora, tem que contratar? Como que funciona? Legal, boa pergunta. Enfim, nós temos empresas em vários níveis de maturidade, mas de uma forma geral, né, o ideal é que ela inicie com um processo de assessment, né, de uma empresa em que realmente está capacitada para fazer esse processo em que exista confiabilidade na adoção dos dados para tomada de decisão, né? Isso é bastante importante, porque quando você realmente parte para um processo de transformação do processo mesmo decisório, né? Então, se eu vou passar a migrar o processo decisório de muita intervenção humana no dado, e eu vou eliminar, né, a intervenção humana desse dado, né? Como é que eu faço isso na prática? Então, é bacana você ter um assessment uma consultoria ali mesmo, primeiro, para a gente conseguir passar de uma forma compreensível como é que a gente unifica a área de negócios com a área de tecnologia, porque elas precisam, mais do que nunca, trabalhar como se fossem uma área muito parceira ou junta da outra ali, né? A falta de conhecimento de um lado e do outro, ela tem uma metodologia para elas serem complementadas e unificadas, né? Isso tem uma forma de fazer. Então, nesse processo, Felipe, a gente olha para dentro de casa, né? Para dentro da casa do cliente e propõe um escopo de trabalho para isso, né? Para isso acontecer. Nós estamos chegando aqui, chegando no final, nós estamos a 2 minutos. Eu não sei se vocês têm mais alguma pergunta que a gente pode fazer um bate-bola rapidamente aqui, mas eu queria também ser justo aqui com os nossos telespectadores aqui, ou espectadores virtuais, eu não sei como é que se refere a eles nesse novo mundo de online aqui, né? Eu não sei se teria alguma pergunta, alguma coisa que a gente possa responder aqui. Deixa eu ver se o pessoal que auxiliou a gente aqui, a Cris e a Ismênia, quero agradecer o trabalho de vocês aqui publicamente novamente. Sem vocês seria difícil esse evento estar acontecendo com toda essa qualidade. Aparentemente, acho que não teve nada direto aqui no chat. Talvez eles enviem alguma coisa por e-mail. A Ismênia divulgou aí o e-mail para quem quiser receber aquele conteúdo full lá da Harvard, né? Então, é só vocês nos enviarem o e-mail, nós vamos compartilhar com vocês com todo prazer. Temos mais 1 minuto aí. Felipe e Estevão, em 30 segundos, qual que é o nosso desafio, ou o desafio dos empresários, do CEO, dos clientes, né? Em 30 segundos aí, para
para realmente conseguir adotar a gestão, tecnologia, transformação digital e minimizar aí os impactos da pandemia? Bom, vou falar os meus 30 segundos aqui. Eu acho que é educar os empresários de que é um desafio atingível, não é um bicho de 7 cabeças, não é tão dispendioso e tão caro quanto eles imaginam, e o pior, é antes tarde que mais tarde. Quem não fez vai cada vez mais ficar para trás. Então, tem que ser pauta prioritária na agenda dos tomadores de decisão. Para mim é isso. Legal. Felipe? Outra coisa é que estar ocupado não significa ser produtivo, né? Se você começar a analisar a rotina do teu time dentro da empresa, você vai ver que boa parte do tempo deles é gasto tentando chegar até informação, tratando essa informação de alguma maneira. E aí é que vem uma reflexão onde eu trago que o empreendedor tem que definir bons problemas. A gente às vezes gasta muito tempo já querendo resolver uma situação. Por exemplo, olha, preciso de mais uma pessoa aqui na área de, sei lá, de finanças, porque tem muita conciliação para fazer, mas o cara não se tocou que o processo é 100% manual. Então, não preciso de mais uma pessoa, talvez eu precise de menos 2 pessoas se eu trazer a tecnologia X. E meu negócio vai estar muito mais ágil e principalmente mais seguro, tá? Quando a gente fala de dinheiro, a gente fala de governança, de fraude, de várias situações onde a empresa traz brecha para ter vazamento. Então, definir bons problemas é muito mais relevante do que sair querendo resolver qualquer coisa. Legal, bacana, legal. Vamos chegando ao final aqui, então. Em nome da Access Stage, da IN10 aqui, eu gostaria de agradecer imensamente Estevão e Felipe o tempo da Stone Partners e na presença de vocês aqui conosco. Eu, particularmente, gostei bastante do bate-papo aí, vocês têm bastante profundidade e experiência em como realmente trazer um trabalho que vai fazer diferença ali na perpetuidade sustentável das empresas aí do Brasil como um todo, né? E quero agradecer a todos que estiveram com a gente aqui ao vivo e espero que também tenhamos contribuído aí com o nosso propósito, que era falar sobre negócios e dados e transformação digital e todos os desafios a esses pontos correlatos aí que a gente passa com os clientes no dia a dia, e sabemos que vocês também no mundo, na empresa de vocês aí também, têm grandes desafios com pessoas, tecnologias enfim, garantir a sustentabilidade dos negócios, né? Cris Ismênia, Nubec não aparecem, mas recebem os nossos agradecimentos e obrigado aí por toda a organização, tá? Espero receber os e-mails de vocês, compartilharemos o conteúdo. Sigam-nos na rede social, haverá outros eventos aí ligados a outros temas de tecnologia e negócios. E me despeço aqui agradecendo a todos vocês. Obrigado. Muito obrigado. Até a próxima. Muito obrigado, Mário. Obrigado, pessoal da Access Stage, pelo convite. Um abraço. Um abraço. Tchau, tchau.